uma entrevista na nossa página do Centro Marcha e Corrida de Alcanena, desta vez com uma atleta das provas combinadas, Cláudia Rodrigues. Antes de começarmos, vou fazer uma pequena introdução. Eu comecei com este tipo de entrevistas para motivar as minhas alunas do Centro de Marcha e Corrida de Alcanena. Acontece que elas foram pedindo e foram correndo bem as entrevistas e temos continuado a convidar atletas e a aceitarem, e tem corrido bem. O intuito deste tipo de entrevistas é sempre vocacionado para esse tipo de público-alvo, embora, felizmente, tenhamos abrangido mais pessoas. Hoje, com Cláudia Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Só um bocadinho para ficarmos on. Boa noite, Cláudia. Obrigado por ter aceito o meu convite. Vamos tentar levar a coisa mais ou menos a sério, visto que a gente se conhece há muitos anos e é difícil eu estar aqui a fazer um papel de jornalista com uma amiga que já nos conhecemos. Obrigado por teres aceito este convite e poderes partilhar um bocadinho da tua história aqui durante este bocadinho. Cláudia, começa-nos por nos contar porquê o atletismo e como é que surgiu na tua vida. Ora bem, digamos que eu já faço atletismo desde os meus 5 anos. O meu pai era atleta, a minha irmã também era, e então pronto, não é? Obviamente eu era aquela miúda chata, a filha mais nova, que tinha que ir atrás da minha irmã. E então pronto, começámos a fazer corridas de estrada, corridas na pista, por exemplo, a minha irmã ia a correr na pista e eu ia a correr assim no relevado, que era para tentar ganhar. E então pronto, foi muito assim aquele atletismo no sangue. Eu ainda cheguei a fazer outros desportos, mas não sei, o atletismo sempre teve aquele ar especial. Ou seja, tu já praticas atletismo há muitos anos. Não vamos dizer quantos. Não. Como é que surgiu a tua escolha pelas provas combinadas, visto que eras muito eclética e sempre praticaste todas as modalidades? Ora bem, o meu pai queria muito que alguma das filhas o acompanhasse nas corridas de estrada, mas digamos que correr mesmo nunca foi muito a nossa praia. Tanto que uma filha foi para os lançamentos e eu, vou ser sincera, tinha aquele sonho do salto em altura, achava aquilo lindíssimo, porque eu, desde os meus 5, 6 anos, punha na Eurosport para ver as provas dos europeus mundiais e eu achava aquilo lindíssimo, as barreiras, e eu punha-me a gravar aquilo tudo nas cassetes VHS. E para depois eu pensava, um dia vou ser como aquela, um dia vou ser. Até que eu vi um atleta chamado Roman Chevrolet, que era qualquer coisa, e eu, ele fazia, e depois então ouvir o locutor da Eurosport a dizer o atleta dos atletas, isso ficou sempre na minha cabeça. Eu tinha 6 anos. Até que pronto, comecei a ir para a pista com a minha irmã e com a nossa treinadora da altura, a professora Madalena, e eu adorava o salto em altura, eu venerava o salto em altura, mas também gostava muito do lançamento de peso. E eu ficava sempre naquela, e a minha treinadora punha-se logo na brincadeira. Depois veio o professor Zé Neves, que foi o meu segundo treinador, dizia, Cláudia, mas uma lançadora é uma lançadora, um saltador é um saltador, mas até juvenil vais ter que fazer as provas todas. E eu, espetáculo que eu estava a fazer as provas todas. A partir de juvenil, foi a primeira vez que eu fui a um nacional de provas combinadas, porque até aí o atletismo era mais, não era uma brincadeira, porque eu nunca levei isto como uma brincadeira, apesar de amar muito isto. Mas naquele nacional, não sei, as barreiras, as barreiras nunca foi, apesar de eu adorar treinar barreiras, nunca foi a minha praia por causa da partida, era péssima. E então pronto, depois saía, ia para o salto em altura, recuperava, íamos para o lançamento de peso, depois é que mais tarde introduziram também os 200 metros, não é? Quando passei para júnior, e só essa, agora vamos para aquela, vai correr melhor, naquela ali, não sei, e esta foi uma porcaria, mas a seguir eu vou ter que fazer um recorde pessoal louco, e claro, chegava aos 800 metros, que foi a prova que eu sempre disse que eu não gosto de correr,
mas sinceramente tenho muitas saudades dos 800 metros, aquele stress. E acho que foi isso que, quando eu cheguei a júnior de primeira, em que o meu treinador disse: "Ó Cláudia, temos mesmo que, porque se queres ser uma atleta de bom nível, temos que fazer opções a nível de planeamento de treino." E eu disse, e foi quando eu fui a primeira vez como juvenil a um estágio de combinadas e esquece, isto é família, é isto que eu quero fazer para a vida. E não me arrependo minimamente. É difícil. Tu já tocaste aqui em algumas questões sobre as provas combinadas. Para as pessoas que não viram a entrevista com o Tiago Marco, provas combinadas é uma especialidade do atletismo que reúne várias especialidades, desde os lançamentos aos saltos às corridas. No caso das mulheres é o heptatlo, são 7 provas ao ar livre. Tu falaste aqui em algumas situações de provas que ias vivendo, as mais difíceis e as mais fáceis. O que é que leva no pensamento uma atleta que se dedica às provas combinadas? Seja antes de iniciar os treinos, ou seja antes de entrar em competição, neste caso numa competição de provas combinadas? Para nós seguirmos aquela frase mítica que me levou para as provas combinadas ser o atleta dos atletas, às vezes as pessoas são um bocado, para quem está dentro do atletismo sabe isso, um pouco ingrato ser um atleta de provas combinadas, porque nós fazemos sacrifícios imensos. O nosso plano de treino tem que ser muito bem marcado, muito bem organizado, porque nós não podemos nos dar ao luxo de hoje não deu para fazer salto em altura porque estava a chover imenso, faça amanhã. Não dá. Nós temos a segunda-feira de manhã é isto, a segunda-feira à tarde é aquilo. É muita organização e depois temos que ter uma... Eu, sinceramente, todos os treinadores que eu tive, até principalmente o último treinador que eu tive, António Bessa, ele dizia que eu tinha um ponto que era o ótimo no atletismo, que eu tinha um feitio terrível. E é aquela coisa, nós não podemos ter nunca, em situação nenhuma, seja no atletismo, seja no que for, uma atitude derrotista. E se uma coisa corre mal, temos que ultrapassar logo. E foi como, por exemplo, o Tiago Martel disse, nós depois passamos isto também para a nossa vida. É preciso sermos muito completos, não basta sermos muito bons numa prova e que fiz, vai-me dar imensos pontos, assim já posso piorar na outra. Não. Para ser um bom atleta de provas combinadas, temos que ser rápidos, temos que ter impulsão, temos que ter resistência e temos que ter muito, muito psicológico, muito. Porque é muito fácil levarmos o ano todo a treinar para aquele momento e naquele momento aquela última barreira que batemos na barreira e agora isto vai-me comprometer e nunca se sabe, porque há recordes pessoais, eu estava a falar, por exemplo, dos 800 metros, que era aquela prova que eu odiava correr, detestava, e eu ia sempre, estou com grande pontuação, vou chegar lá e fazer acontecer, e as minhas melhores provas, que era o salto em altura e o peso, normalmente corriam sempre mal nas combinadas, sempre. E o que é que acontecia? Cláudio Rodrigues chegava aos 800 metros e tinha que fazer e acontecer. E lá está, essa nossa capacidade de superação, que um atleta de provas combinadas tem que ter, era maravilhosa, porque uma pessoa estava a morrer, mas pensava, anda lá, Cláudia, só falta aqueles últimos, só falta mais 200 metros, tu consegues. A pista começava a subir, mas nós conseguíamos. É, é espetacular, é ter oportunidade, aquela conversa, toda a gente merece uma segunda oportunidade. Nós, mulheres, temos 7 oportunidades, os homens têm 10. Correu mal 9, temos a última para lavagem de... Mas é maravilhoso. E depois é óbvio que houve certos atletas, eu falo, porque lá está, comecei as combinadas muito jovem, e é óbvio que a atitude de vários atletas que eu conheci dentro das provas combinadas e o espírito que eu conheci do grupo das provas combinadas era muito esse, era muito de união, de vamos lá, e éramos adversários, mas tu consegues, era muito apoio, muita superação. E isso é importante. Eu não estou a dizer que nas outras disciplinas não se sinta, não é? Porque eu já cheguei a ir a estágios de salto, já cheguei a ir a estágios de lançamentos, mas não sei, é diferente.
Sabes que eu com o Tiago fiz também essa observação e realmente os atletas das provas combinadas passam muito tempo em pista. É um fim de semana basicamente a lidar com os adversários e acabam-se por tornar amigos. E felizmente quem passou por isso e sabe da nossa geração, ainda há bocado estávamos a falar sobre isso antes de entrarmos em direto, ficamos realmente amigos uns dos outros. Tu já falaste e eu nem sequer tinha aqui nenhuma pergunta sobre isso. Eu dou um passo à frente. Mas depois entramos nas minhas diretrizes, só que eu não vou deixar de passar esta oportunidade. Falaste que os 800 era aquela prova das provas e o meu irmão acabou de comentar o que é que se passou em Vendas Novas, nos 800 metros. Ora bem, o que é que aconteceu na mítica prova? Mais uma vez, a Cláudia, de há uns bons anos atrás, o que é muito importante, gente, humildade. A Cláudia Rodrigues, há uns anos atrás, não era. E eu tinha muita mania tinha feito uma grande marca e chegava às provas e eu ia logo com o meu astral lá em cima. E nessa altura, em que tinha atletas que eu, para mim, amo, como a Maria do Carmo Alves, a Karina Gomes, Sofia Pires, o meu ídolo das combinadas, não é? E, que eram só atletas que tinham marcas de 2,20, 2,23, eu tinha 2,38. Eu era fraca nos 800. E correu tudo muito mal. Estava um calor insuportável na pista. Estava mesmo péssimo. Ainda por cima eu tenho asma. Estava a fazer de tudo para que aquilo corresse bem, que o meu psicológico ajudasse. E antes dos 800, eu estava em primeiro lugar, mas ali completamente renhida com a Catarina Costa, que era uma atleta que tinha uma marca brutal nos 400, tinha uma marca de, não sei se era 2,19, se era 2,20 nos 800. E o meu treinador virou-se para mim e disse: Cláudia, tu só tens que ir atrás delas. E eu: sim, Zé Neves, eu vou atrás delas. Olha, eu li toda na minha cabeça a fazer uma teoria de como é que teria que ser a corrida, aos 200 metros tinha que passar assim, assim, assim. Esquece, nada disso aconteceu. Deram o tiro de partida e eu pus os olhos na Maria do Carmo Alves, na Sofia Pires e na Catarina. A primeira volta, eu a sentir-me a última bolacha. Olha, nos últimos 100 metros, esquece, dei um estouro horrível. Eu passo a meta, eu sei que vieram à cabeça estas palavras e ainda hoje eu lembro-me, isso já foi há muitos anos, que eu veio-me à cabeça de eu até não estou muito cansada, dei 2 passos, desmaiei. Eu sei que na altura, lá está, espíritos combinadas, foi na altura um atleta que era o Kevin Wilson, foi o teu irmão Pedro, toda a gente à minha volta, Cláudia, eu só ouvia, eu via tudo preto, eu só via Cláudia, Cláudia, eu tentava respirar e não conseguia, e de repente a Cláudia acorda no hospital com uma máscara, e eu ali, o que é que se passa, o que é que se passa? E o meu treinador, que eu adoro, o Zé Neves ainda hoje, tenho uma ótima relação com ele, estava lá assim, olhava para mim, com aquele riso dele assim, como é que eu lhe vou dizer isto? E vira-se, e eu, Zé, como é que ficou? Como é que ficou? E é assim, eu estava só para verem quão mal ele estava. A Catarina deu um pai 50 metros de avanço, mas eu com o calor e tudo, eu não via nada. Eu só via aquelas lebrezonas já à minha frente. Eu só pensava, por amor de Deus, eu quero acabar e fazer grande marca. Efetivamente fiz uma grande marca, né? Tirei 11 segundos à minha marca. Mas vira-se o Zé Neves e diz-me: perdeste com a Catarina por 2 pontos. Eu fiquei, olha, desato a chorar, entra a enfermeira, menina, calma, isto não é assim tão grave. Eu, não, isto é grave. Porque lá está, toda a gente que me conhece no atletismo sabe que não é para me gabar, mas eu acho que sou muito boa onda, mas eu tenho um péssimo perder.
péssimo. Eu até posso ir fazer provas com a Night Go, quer dizer, agora já não, não é? Mas podia, mas eu na minha cabeça, eu ia que tinha que arrasar. Eu tinha que ganhar um bocado mais do que eu, mas nem que eu tivesse que mergulhar, whatever. Tudo o que fosse dentro de. Olha, Soninha. Tudo o que fosse dentro dos parâmetros das regras, tudo o que Exato. fosse, eu era capaz de passar uma semana no hospital. Gente, eu estou a brincar. Os meus atletas pequeninos de Bragança, isto eu não disse isto, mas eu se acabasse um heptáculo e que passar 3 dias eu tivesse-me a sentir ótima, é porque as coisas não tinham corrido bem. E esse de vendas serviu para toda a minha vida, para nunca mais ninguém se esquecer dessa prova. Pois não, e também fizeste não esquecer quem lá estava. Foste atleta do Futebol Clube do Porto durante uma época. Não digas isso, meu pai não vai gostar de ouvir. Como é que correu esse ano? Opa, foi um grande misto de emoções, porque assim, eu até aí eu era a menina dos Açores, que representava o Clube Operário Desportivo, sempre o meu clube. Eu amo muito o clube onde eu estou agora e os outros clubes que eu representei, mas o Operário, não sei, mimam muito lá. As pessoas, eu, por exemplo, eu era miúda, eu ia a passar, as pessoas diziam, olha, é Cláudia, mas não era por vedetismo, entendes? Era pelo carinho que as pessoas sentiam. E o Operário, de onde eu era, da Lagoa, havia, tanto que está aqui uma foto minha e da minha irmã com a bandeira, tinha muito amor, mas lá está, assim, todos nós temos os sonhos, não é? Ainda por cima, e é o que eu digo sempre na brincadeira, quando tu tens 18, 19 anos, na nossa altura, não tem nada a ver com os 18 e 19 anos de hoje em dia, eu acho que a minha mentalidade era quase tipo miúda de 14 anos de agora, não sei. Mas eu lá está, eu vinha de um ano complicado, muito complicado, e foi na altura em que eu candidatei-me para a faculdade e candidatei-me para a Faculdade do Porto, muito por causa de outro sonho de infância, não era? Da medicina veterinária. E eu pensei, Já vamos. acabou. E eu pensar, bem, agora vai ser os estudos, se calhar vou deixar o atletismo, porque pronto, as coisas tinham corrido bastante mal no ano anterior, e de repente eu recebo uma chamada, Rui Carvalho, a dizer, olha, Cláudia, eu tenho uma proposta para ti, não sei o quê, e eu pensar, ui, ele enganou-se. Eu, Cláudia, Futebol Clube do Porto, porque, atenção, agora nós só falamos quase de Benfica Sporting, e o Porto nessa altura batia-se muito com ele, tínhamos grandes atletas nesse clube, e pá, para mim, eu estar a viver na cidade, atenção, eu sou super benfiquista, mas viver na cidade do Porto e representar um grande clube, para mim foi uma honra, apesar de eu ter ido para lá a pensar que ia ser saltadora, e de repente, tcharam, Cláudia Rodrigues vira barreirista. Mas foi espetacular porque nesse ano estava lá um dos meus maiores ídolos a nível nacional, e foi por isso que eu, quando era pequenina, queria ser laçadora de peso. Estava lá Teresa Machado. Depois, assim, só por acaso, como suplente dela, tínhamos uma atleta que eu seguia desde os meus 10, 12 anos de provas combinadas, uma lituana que está-me a falhar o nome, que vergonha, mas que eu adorava, que eu mal a vi lá, Astrid, eu mal a vi lá, oh meu Deus, eu não acredito, é a atleta das provas combinadas, e as pessoas diziam, não, mas quem é ela? Não é? Porque se fosse uma saltadora, uma barreirista, as pessoas sabiam, mas como era das combinadas? Tínhamos lá uma das, acho que nesse ano até foi campeã do triplo salto a nível mundial, no salto em comprimento batia-se com a Naide Gomes, ou seja, no Porto eles tinham 5 estrangeiras, assim dizendo, que estavam a competir pelo Porto, que eram aquelas atletas de altíssimo nível, a nível internacional. E só sentires que tínhamos pessoas jovens como eu, tínhamos a Isabel, tínhamos a Sara, e outras tantas que
eu amo, mas que não. E estava lá a Marta Godinho, que também era uma atleta que eu adorava, que era a tal coisa, eles apostaram em atletas estrangeiras porque a nível de mercado, naquela altura, a nível económico a realidade era completamente diferente de hoje em dia, e aquelas atletas só vinham única e exclusivamente para a final. Nós estarmos lá com a nossa oportunidade de acreditarem em nós, não para sermos a suplente, entendes? Nós éramos Exato. primeira linha e sermos campeãs nacionais, que depois, infelizmente, o clube acabou, porque supostamente não se podia ter estrangeiras, mas há sempre outras vias, não é? Exato, claro. Mas foi, a nível de marcas, não foi assim nada de por aí além, e foi também um ano de grandes mudanças, que logo no ano a seguir voltei a fazer outra alteração, mas foi, eu digo, é um grande orgulho, eu tenho um dragão de ouro, ainda por cima foi num ano que eu, não sendo portista, atenção, amo desporto, adoro desporto e sou doida por futebol, adoro. Ainda por cima foi num ano em que o Futebol Clube do Porto tinha todas as estrelas. Eu cheguei lá quando foi a Gala do Porto e eles trataram-nos, a equipa de atletismo, extremamente bem tratada. Eu, pelo menos, posso falar por mim, nunca me faltou uma massagem, um médico, algum apoio. Depois é óbvio que a exigência a nível de competição que eu tinha em relação ao Clube Operário Desportivo era diferente. Tanto de eu estar a aquecer e dizer, oh Cláudia, sem pressão, mas não faças falsa partida, sabes que isso pode comprometer toda a equipa e eu. Mas o que foi bom, porque com a idade que eu tinha, foi assim vamos lá, Cláudia, vai correr bem, lembra-te que estás a representar uma grande equipa, estás no meio de grandes desportistas. Foi ótimo, foi ótimo. Não, as pessoas às vezes podem dizer, ai, perdeste tanto, porque nós naquela altura, a nível dos Açores, nós tínhamos muitos bons apoios, nunca me faltou nada, não houve uma sapatilha de bico que me faltasse, uma deslocação, um estágio, nunca nada. Muito também por apoio dos meus pais, é óbvio, que aquela típica frase, sem eles eu não era ninguém. Já explicas isso mais à frente. É diferente, porque às vezes não é o dinheiro, não é, é sentirmos que nos dão valor, ainda por cima lá está, aquela ponto de, nas provas combinadas em Portugal, às vezes é muito complicado nós termos aquela visibilidade. Eu posso falar por mim, que eu às vezes a fazer, por exemplo, as provas que eu mais faço, não é? Que é no setor dos saltos, no comprimento e na altura, o meu nível a nível nacional nunca foi assim uma coisa fora de série, por exemplo, principalmente no comprimento, se calhar. E eu sinto triste às vezes as pessoas associarem muito, eu salto em altura, eu salto em comprimento, quando a minha prova era o heptátulo, e o Porto ter visto isso foi muito gratificante. E agradeço muito essa oportunidade que me deram. O engenheiro, o Rui Carvalho, obrigada. Foi uma oportunidade bem agarrada e de certeza que não te fez Um desgosto para o meu nada. pai, mas... Exato. Olha, já falaste aqui em várias localidades, né? Porto, Bragança e Açores. Explica-nos esta trilogia, porque eu quando conhecia, lá está, as pessoas no atletismo, tirando quem está nos clubes grandes, quem está em clubes mais pequenos, que acabam por se bater com clubes grandes, resumem muito os atletas à localidade pelo clube onde representam. Eu, e como toda a gente, apesar de tu estar a viver nos Açores na altura em que representavas o Operário, ao início, para nós tu eras açoriana e tu nem sequer nasceste lá, né? Explica-nos esta trilogia, que é para as pessoas perceberem Açores, Bragança, Porto, o que é que se passa aí. É assim, os meus pais são de Bragança, são os dois naturais de Bragança, as minhas raízes são de cá, que é onde eu estou agora. Mas devido à profissão deles, eles foram viver para os Açores, porque pronto, eles trabalhavam em Lisboa, que foi onde eu nasci, eu e a minha irmã, e pronto, o meu pai, ele, devido à profissão deles, eles queriam muito dar-nos uma infância. Eu não estou a dizer que Lisboa não fosse segura, atenção, porque já vivi lá depois,
mas não sei, ficaram sempre com aquela coisa. Então acabaram por ir para os Açores. Foram para os Açores, em que era uma situação que era só para ser 2 ou 3 anos. E eu fui para lá, fiz os meus 2 anos nos Açores, e às vezes eu ainda quando estou estressada, dá-me aquele sotaque assim, e eu só saí de lá, mesmo quando foi para ir para o centro de alto rendimento, para Lisboa outra vez. Engraçado, não é? Saí de Lisboa para voltar. Depois tive um ano no CAR, concorri para a faculdade, vim para o Porto. E depois, estando no Porto, ainda tive umas viravoltas, ainda fui viver para o VAR, fui viver para Aveiro, com a minha irmã e com o meu cunhado, que me apoiaram durante um ano. Depois voltei para o Porto, voltei para Bragança, tirei cá em Bragança, enquanto estava a tentar conciliar o desporto, e tirei cá a licenciatura de enfermagem veterinária e voltei novamente para o Porto. E quem sabe um dia posso voltar para outro sítio. Nunca Claro. sabemos amanhã. Tu falaste aí no apoio que a família tem, é fundamental na vida e na carreira de qualquer atleta. Aliás, com quase todos os meus entrevistados destes bocadinhos, toda a gente refere isso, que o apoio da família é fundamental. Eu, apesar de conhecer há imensos anos, sempre via os teus pais nas provas e até a tua irmã. Tu consideras mesmo que é fundamental em qualquer altura da nossa vida o apoio da família, seja mais presencial ou menos presencial nas competições? É fundamental. É assim, eu posso dizer com todo o orgulho, violinos, que eu tive, apesar de todos nós temos as nossas chatices com o pai, com a mãe, tudo, sempre temos, mas eu posso dizer que sou milionária pela família que tenho, porque nunca me faltou nada. E apesar de, por exemplo, no caso dos meus pais, a minha mãe exige muito de mim, eu acho muito bem. O meu pai também exige, mas é a maneira dele. E eu sei perfeitamente que eu, quando saí do CAR, eu tinha o sonho, eu quero ir para a medicina veterinária, é o meu sonho, eu quero ser médica dos animais, desde pequenina. Eu não sabia falar, eu dizia máquina dos animais. Eu já dizia isso. E quando eu saí num ano complicado, que foi no CAR, e fui para a faculdade, nesse ano estava no clube dos meus sonhos, estava na faculdade, pagar renda no Porto, que não é fácil. Eu tive a oportunidade, treinei com um grupo espetacular na Maia, pessoas que já saíram do atletismo, que sabem quem são e que eu tenho muitas saudades dela e tenho muita pena de algumas delas já terem saído. Depois, noutra fase, apresentaram uma proposta de e se fosses treinar com António Bessa, que era nada mais, nada menos que o treinador de um dos meus crushes do atletismo, Rafael Gonçalves, não é? E eu, não, o Bessa nunca iria querer treinar, nunca. E eu experimentei e fui lá. Ele disse que sim, mas eu tinha que ir todos os dias lá. Eu na faculdade tinha aulas das 8 às 4h30, 5, tinha que apanhar o comboio demorava 40 e tal minutos, andar, chegar, não ia dar. E eu a viver sozinha, não estava habituada a ter que ser eu a cozinhar, a ter que ser eu a arranjar, zero. Minha mãe, por favor, concilia, e eu disse, mãe, e são palavras que eu sei que na altura que a magoaram muito, eu virei para ela e disse, mãe, a faculdade vai estar aberta, atenção, meus atletas não ouçam isto. Eu disse, mãe, a faculdade vai estar aberta toda a minha vida, eu posso ser veterinária com 27, posso ser com 37, posso ser com 47, mas eu sei que vou ser veterinária um dia, porque não me vejo a fazer outra coisa, enquanto que o atletismo não. O atletismo não ia durar para sempre e eu nunca me iria perdoar porque houve certos atletas e mesmo em casa eu tive essa experiência, não é? Porque a minha irmã tinha umas marcas brutais no dardo quando era juvenil e júnior, mas sempre foi muito focada na carreira de trabalho dela e também ela não teve a sorte que eu tive, porque eu sempre fui muito bem acompanhada.
E eu acabei por dizer, mãe, eu sei que isso vai-te magoar, mas eu vou deixar a faculdade e vou-me dedicar, dá-me por favor 3 anos. Eu não te peço mais do que isso, só te peço 3 anos. E se calhar se fosse outro pai dizia logo, Cláudia, nem penses, o atletismo não te vai pôr o pão na mesa, o atletismo... E os meus pais apoiaram, porque sabiam que era o sonho da minha vida, não é? Porque é verdade, tal como o Tiago disse, eu se pudesse viver do atletismo, nem podia muito, mas se pudesse viver do atletismo, vivia. E os meus pais deram-me essa oportunidade. Não houve um nacional que durante esse percurso todo que os meus pais não estivessem lá, que a minha irmã não viesse de Vila Real para ir ver as minhas provas, e podíamos ter que, infelizmente, eu acho que naquela altura havia provas que até tu tinhas algum pessoal a ver, podia estar lá, podiam estar 1000 pessoas, mas estar lá, atenção pessoas, tapem os ouvidos para não ouvir o meu segundo nome, mas ter a mãe a gritar anda lá, Cláudia Susana! Isso, 800 metros, foi a minha mãe. E depois ter aquele abraço, acabar os 800, o heptáculo, e chegar lá e os meus pais abraçarem, ou então pior, naquela fase, Cláudia Rodrigues, mania que era superstar, dos 14 anos aos 18, em que eu tinha uma adversária surreal, que era uma coisa, para mim é a adversária da minha vida, Joana Flores, em que nós tínhamos muito boas marcas as duas, éramos de ilhas diferentes, e a minha mãe, ela só pedia a Deus, possivelmente, a dizer, por favor que a prova dela corra bem, por favor que a prova... Porque, atenção gente, ninguém me aturava quando as provas corriam mal. E os meus pais aturavam, que vagaram deles, não é? Foram eles que fizeram, mas é essencial. Eu sei que às vezes é triste, não é? Eu própria cheguei a sentir isso, entendes? Só me caiu a realidade quando tu acabas por não ter, tu não tens noção dos anos que passam, tu tens a noção das épocas que passam. Exato. E de repente, quando eu recebo uma chamada de uma colega minha, olha Cláudia, preciso que me dês a tua morada para eu te mandar a minha fita. Eu, fita? E ela, sim Cláudia, já viste, se estivesses cá, se calhar, eu sou aí é que percebes? E é óbvio que para os pais isso custa, os pais têm aqueles sonhos para nós que querem que os filhos façam. Eu própria tinha sonhos que eu nunca na minha vida pensei que com 30 anos que a minha vida estivesse hoje em dia da maneira que está. Não estou a dizer que não gosto da minha vida, mas os meus pais foram fundamentais e é um conselho, se tiver algum pai a ouvir-nos, às vezes, eu sei que vocês pais estão-nos a dar um conselho e estão a dizer, ela vai bater com a cabeça na parede, ela vai fazer a geneira, eu não posso... Deem essa oportunidade. É importante nós próprios sentirmos, porque a pior coisa que pode haver é nós sabemos que tínhamos algumas capacidades e não temos tido essa oportunidade. E eu sei que era o que eu estava a dizer, eu sou milionária em relação a isso, porque até quando eu fui à Taça da Europa, eu estar na Madeira, em que o pessoal da Madeira tratou-nos maravilhosamente bem, pessoas que até agora até estão no mesmo clube que eu, e termos o apoio dos pais lá. Eu gosto muito dessa foto. E é surreal, entendes? E depois é o apoio da minha irmã, porque eu era bola no lançamento de arte, em que a minha irmã, top, não era? E o apoio que eles davam, entendes? Era a minha mãe estar super sério que vais ter provas este fim de semana, mas eles estavam lá. E isso é muito importante para nós sentirmos, nós filhos, que no fundo os pais até podem dizer isto não vai dar em nada, que ok, temos medalhas, temos taças, mas mas deem essa oportunidade, porque às vezes nós planeamos tantas coisas e criamos tanta expectativa nos estudos, na via profissional, porque se ele não tiver uma profissão, e esta parte toda, este processo todo que a nossa vida de atleta teve, eu digo que o atletismo ajudou-me imenso na minha vida,
entendes? A encarar as coisas de uma maneira completamente diferente, o espírito de sacrifício, o eu passar-me, mas depois pensar, Cláudia, para, respira, amanhã já vai ser um dia novo, vai ser uma competição nova e era o que a minha mãe dizia. Eu só queria que tu encarasses a tua vida da mesma maneira que encaras o atletismo. E vocês sabem, não é? Porque os vossos pais também são fabulosos. É fantástico. Podemos ter 1000 pessoas numa bancada, mas tu só vais ouvir essas vozes. É verdade. Obrigada. É verdade. E são sempre conselhos que dão mais força, né, para continuar com a carreira. Olha, eu estive contigo em 2 taças da Europa, naquelas que fui. Óbvio que vivi de perto esse tipo de experiência, né? E depois, se calhar, até como amigos, acabamos por não perguntar algumas determinadas coisas, ou nem sequer partilhar, mas sente-se o peso da camisola quando representa um país, neste caso no atletismo? Eu, sinceramente, a primeira vez que eu fui à seleção eu não dormi nas 2 primeiras noites. Eu estava com a Sofia Pires, que para mim era a minha deusa das combinadas, não era? Não sei, ela tinha um espírito também muito como nós. E era quase da minha faixa etária, não é? Apesar de eu adorar a Maria, mas a Sofia, se calhar, não sei, pelos saltos, e eu estar na Eslovénia, que eu nunca pensei que algum dia ia lá estar, ires para lá num autocarro com o pessoal da Turquia, da Suécia, tu de repente olhas e, oh meu Deus, aquele é aquele atleta que eu vi na televisão. Eu era miúda, entendes? Lá está, eu via. Quando te dão o equipamento, eu lembro-me perfeitamente desta situação. Estávamos com a Sandra Onofre e ele estava a falar, não sei o quê, dos equipamentos, e eu, na minha humildade, estava lá assim, olhar para aquilo, olhava para o lado, para a Sofia Pires. E ele, olha, tem ali os vossos sacos com equipamento, podem ir buscar. E eu sentada. A Sofia foi, e ela, olha, Cláudia, eu, não, deixa estar, eu fico com o que tu não quiseres. Ela, Cláudia, mas nós temos um equipamento para cada uma, não sei o quê. E eu, oh meu Deus, não, isto. Eu, quando começo a tirar aquilo, eu parecia uma criança. Estão a ver as fãs do Justin Bieber? Foi a minha cara quando eu olhei para o primeiro top da seleção. Eu nunca mais o usei. Na altura que houve aquelas trocas, não sei o que, t-shirt, o top, não, aquilo está muito bem guardado, lutei muito para aquilo e foi na minha prova, foi numa prova em que a primeira vez que eu fui à seleção estava com os atletas que eu cresci a olhar para eles nas combinadas, estava lá o Tiago Marto, o Cláudio Gama, estava o teu irmão o Pedro, a Sofia, aquilo é surreal, tu vais para a prova, não sei, eu só estava sempre a pensar, Cláudio, por favor, tu tens que honrar a tua camisola, Cláudio, força. E depois é a coisa mais espetacular, porque, por exemplo, essa foto que tu puseste há pouco, em que estava eu, a Rafa e a Ana, foi no ano anterior, numa prova de Latam 800. Eu noutra vida vou ser atleta de 800. Eu lembro perfeitamente porque é uma pessoa que eu levo com muito carinho do atletismo, a Ana Oliveira, e lá está, nós íamos fazer os 800 metros e estávamos naquela luta na equipa em que era para subir à Primeira Liga. E que acho que já há muito tempo, acho que só tiveram uma vez na Primeira Liga, se não me engano, na altura que a Nélia Gomes fazia provas combinadas. E nós estávamos naquela e vira-se o Mário Aníbal para nós e diz, vocês nos 800 têm que fazer uma marca, e lá está outra vez aquela marca surreal, em que nós, e aí se calhar é por isso é que não se repetiu a vendas novas, porque nós, eu e a Ana estávamos com um stress terrível, vocês não estão bem a ver a noção do stress com o que nós estávamos, porque nós tínhamos que fazer e estávamos ali com a equipa da Roménia, e a melhor parte que a Taça da Europa era em equipa, ou seja,
um por todos, todos por um. A nossa prestação iria influenciar a prestação dos rapazes, como ao contrário, eu achava essa competição espetacular, porque lá está, havia muita, muita união. E então nós fomos para os 800, nós as duas a falar e nós, Paula, nós temos que fazer, olha, andámos a ver as marcas das atletas que lá estavam, e elas todas, em que aparecia 2, 15, 14, 13, 19, e nós, ok, vamos atrás dela. Oh, Ana, nós vamos, tu vais sempre atrás de mim. Ela, não, não dá, Cláudia, dá, esquece, estamos a representar a seleção. E ela, olha, nós fomos, eu ia a correr, eu sentia sempre ao pé de mim, tipo, e era um incentivo intenso, de gente, bora lá, Cláudia, bora lá. E de repente passamos à frente da primeira, e depois o que é terrível, que eu não sei como é que eu e a Ana conseguimos, nós íamos a fazer os 800 a falar, em que eu ia a correr, anda lá, Ana. E ela, sim, Cláudia, nós vamos. E nós, passamos à frente da gaja da primeira da Roménia. De repente, olha, a outra já está ali, nós conseguimos, Ana. Olha, chega aos últimos 200 metros, em que era uma atleta muito boa da Roménia, em que nós achámos que, termos passado as outras já era muito bom, aquela era quase impossível. Eu sei que nós já saímos da curva, eu só me lembro de gritar, Ana, dá tudo! E nós saímos disparadas, passámos à frente dela, eu só me lembrei do fator marca, quando ao passar a meta, eu olho para o lado e eu vejo lá os 2,20. Eu fiquei tipo, what? Nós acabámos abraçadas, abraçámos as nossas companheiras, o pessoal, a equipa masculina estava lá já com a bandeira, tudo. E depois é aquele ambiente espetacular que de acabar estares a falecer e de repente agarram-te as tuas adversárias nas mãos e acabamos! E dar a volta. E eu só olhava para a Rafa e para a Ana e do género, socorro, estamos mortas. Mas parece que só vives aquilo aquela vez e foi fenomenal. Eu estava a morrer, olhava para a Rafa e para a Ana, elas com aquele sorriso. Eu, bora lá, yeah! Depois acabámos e nós, yes, acabou de dar a volta. E elas lembram-se, agora vamos dar a volta nós fomos a fazer tipo um comboinho. E lá está, tipo, nós, as outras seleções, e depois é tal coisa, é o teu país, ter representado o Porto foi bom, foi, mas a seleção é surreal. Exato. Tu estavas a falar nessa questão da volta à pista e o Tiago na entrevista dele também referiu o mesmo, que dentro do atletismo, não menosprezando cada especialidade, mas até a nível internacional e em todos os momentos, os atletas unem-se todos, adversários, são adversários, são amigos e dão uma volta à pista a comemorar, mesmo aqueles que não têm amigos para comemorar, que é mesmo assim, não corre bem. É maravilhoso, porque depois tu vejo o sentimento que é das 7 provas e é espetacular. E tu, por exemplo, estás no salto em altura, correu mal a prova, é óbvio que nós, raparigas, somos muito mais emotivas. Nós somos very emo. E deitar uma fasquia abaixo, e lá está, é o peso da seleção. Se calhar se fosse um distrital, mesmo um nacional, ficámos chateados, mas é a seleção, tu passaste o ano a pôr todo o teu treino, toda a tua carga a pensar naquele momento, e de repente uma coisa corre mal. E tens uma pessoa que fala contigo, por exemplo, nós tínhamos as atletas da Islândia, que se esqueçam, não se percebe o que elas dizem. E elas ficavam lá e nós, the next one gonna be fine. Pessoas que nunca tínhamos visto na vida, estarem ali a apoiar-nos, ter uma das que eu adorava, que estava lá, uma ucraniana, estar a falar connosco, super simpáticas e a dizer, vocês, parece que é uma união mesmo entre nós as 3 equipa e entre as outras pessoas todas, porque é um fim de semana inteiro, depois ainda tens é maravilhoso, tanto que há 2 pessoas, um romeno e um turco, com que parece que não, mas já passaram 6 anos, desde a última vez que eu fui à seleção,
E ainda agora, eles fazem anos, nós desejamos, de vez em quando nós lembramos, tanto que, por exemplo, o nosso amigo Yusuf, o turco, casou, convidou-me para ir ao casamento dele, é fantástico, é maravilhoso, o contacto que tu tens com aquelas pessoas é maravilhoso. Eu faço aqui um bocadinho a ligação daquilo que estávamos a falar antes de entrarmos em direto, com o intuito e o objetivo deste tipo de entrevistas. Eu penso que as pessoas que nos estão a ouvir, que estejam ligadas ao atletismo, sabem quem tu és, né? Aquelas que não estão e são maioritariamente, se calhar, meus alunos, eu deixo aqui um reparo. E percebam, por exemplo, nas palavras que os atletas têm dito aqui nas entrevistas, focam muito o espírito de união e entreajuda, e isso acho que é fundamental, e não acontece só na alta competição. Aliás, onde as pessoas, se calhar, pensam que acontece menos na alta competição, e também acontece. E hoje em dia eu penso que o desporto é fundamental nesse aspecto, que une as pessoas e motiva. Por isso é que eu decidi arrancar com este tipo de trabalho, que é para também motivar as pessoas numa altura destas, em que precisamos uns dos outros, mas também temos de estar afastados uns dos outros. Olha, aqui antes uma pergunta do meu treinador, do Paulo Constantino, que vai de acordo também com a pergunta que uma aluna minha me enviou para te fazer, sobre qual é o estado do atletismo em Portugal, isso assim. Começava pela do Paulo Constantino. Qual foi o teu melhor e o teu pior heptátulo? Depende. Eu poderia referir a nível de marcas e foi o melhor quando eu fiz, mas não. Eu acho que, e conhecendo o Papi, o Constantino, da maneira que conheço, olha, houve esse no Luso, teve um momento que, graças a Deus, eu tenho a foto desse momento, que foi maravilhoso, que estava calor, nós tínhamos acabado os 800, estava na altura, estava eu, estava a minha colega Rita Mota, estava a Ruth Lopes, tínhamos várias atletas e lá está, desde a que ficou em primeiro, que ficou, estávamos todas a pôr as perninhas nos obstáculos, tanto calor, à espera que fossem os vossos 1500, e vocês acabaram os 1500, foram todos para lá para a vala, e estávamos lá todos a conviver e a falar como é que as coisas correram, como é que não correram, e esse em que os meus pais estavam lá a ver, foi um heptátulo que eu vinha de uma altura muito complicada, em que mudanças de treinadores e tudo, será que eu vou falhar, será que não vou, que é uma coisa que me assombrou um bocado sempre a minha carreira, não é? Foi a situação de, cada vez que eu mudava de ambiente, de grupo de treino, treinador, eu ouvia sempre a boca do já deste o que tinhas a dar. E eu pensava sempre, não, Cláudia Rodrigues, tu vais dar só para te mostrar a ti própria e depois fazeres assim. E essa prova foi muito importante para mim, e obviamente que esse heptátulo na Madeira ainda foi mais maravilhoso para mim, primeiro pela equipa que estava. Não há uma pessoa daquela equipa, dos que lá estavam, que eu não. Eu amo muitas pessoas que estavam nessa equipa, fora do atletismo, não é? Tu és um deles. Porque são pessoas que. E não tem nada a ver com medalhas, com marcas zero, entendes? Tem a ver com o sentimento que eu senti. Tanto que, para mim, o pior heptátulo que eu nunca me vou esquecer foi um heptátulo em que eu fui campeã de Portugal, em que fiz uma boa marca, fiz 5.100 e muitos, e foi uma prova que eu acabei os 800 bastante mal. Precisei do meu pai para me levar a minha medicação, porque a nível de equipa médica falhou naquele momento, mas depois pronto, tudo se recuperou, fui para o pódio, mas eu cheguei ao pódio, não senti nada.
não sei, pode parecer muito, às vezes as pessoas acharem que é muito ingrato eu estar a dizer isto, mas eu não senti estímulo, não senti, esta vez foi, não. E parecia que eu estava a prever, porque depois dessa prova desenrolou situação que pronto, que mudou toda a restante carreira, não é? E foi esse sentimento, tanto que eu falei com o Bessa e eu disse: olha, Bessa, este foi o meu último heptáculo. Mas tu és maluca. Eu preciso de parar. Eu senti que precisava de parar, que já não tinha o mesmo sabor, não era. E eu dizer isso das minhas provas combinadas, que foi sempre uma coisa que, com todas as pessoas com quem eu treinei, eu sempre tentei influenciar as pessoas para as combinadas. e de repente eu sentir quase hipócrita porque tens que fazer, quando eu própria já não estava a sentir aquele. Eu vi logo que alguma coisa ali não estava bem, que alguma coisa estava a falhar e que alguma coisa tinha que mudar e que infelizmente mal sabia eu que ia mudar, né? Exato. Mas para mim foi o meu melhor heptáculo, sem dúvida, foi esse heptáculo da Taça da Europa na Madeira, em que vocês estavam presentes. Estava o Samuel, estava o Tiago, estavas tu, estava, na minha opinião, faltava uma pessoa lá, e com todo o respeito a toda a gente, mas faltava-me também o teu irmão, porque lá está, vocês se acompanharam, vocês são os meus. Quando as pessoas dizem, os meus amigos de infância, eu tenho muitos amigos de infância, vocês são os meus amigos também de infância. Eu olhei, vi aqui um comentário do Papi e é verdade. Tu, o teu irmão e o Damião, eu lembro-me de ser cachopíssima e estar sentada numa prova qualquer em que nós estávamos a conviver, a falar, lembras-te disso? Exato. E estavam lá, estava o Tiago Marto, que era o meu atleta, estava o Samuel e o Ivan, que são pessoas que eu amo de coração, a Ana, a Rafa, estavam lá os meus essenciais das combinadas, não estou a falar de que me falte Sofias, mas vocês viveram comigo, vocês cresceram comigo, eram aquelas pessoas, foi fenomenal. E o pior, sem dúvida, o meu último heptáculo, sim, foi o meu último heptáculo, porque ainda tentei uma loucura o ano passado, mas não terminei por isso. O meu último foi em 2014 e foi o pior, em que ganhei uma medalha, mas foi o pior. Exato. Tu referes isso muito bem e penso que as pessoas, lá está, não me conhecem se calhar como as pessoas no atletismo me conhecem. Eu já te conheço há muitos anos e não fiques muito vaidosa com aquilo que vou dizer. Quando pensei em convidar-te, associei claramente essa onda positiva que tu tens e que transmites às pessoas, sempre bem disposta. Mesmo apesar de teres dito há bocado, também tens os teus momentos de malfeitia, não sei o quê, mas que passas à frente. As pessoas também não precisam de saber isso aqui. Mas pronto, realmente tu és muito emotiva e és bem disposta. E eu penso que ias trazer alguma positividade aqui neste tipo de entrevistas, apesar de estares a contar a tua história, né? Que é sempre de louvar. Olha, mediante a nossa atualidade, eu já vi que tu pões os teus pais a treinar agora, treinam a família, né? Estamos um bocadinho condicionados. Como é que devem as pessoas gerir o tempo perante aquilo que estamos a viver neste momento? As pessoas às vezes é aquele pau de dois bicos. Nós passamos o tempo todo a dizer nunca temos tempo para estar em família, nunca tenho tempo para estar em casa. E de repente, neste momento, estamos em casa, em que continuo, por exemplo, a nível da faculdade, continuo a ter aulas. Olha, vocês tiveram esta aula, mas eu vou-vos dar mais uma matéria para vocês verem, depois ainda tens que ajudar em casa. E parece que não, podem ser as pessoas que tu mais amas na vida, não é? Mas tu chegas a uma altura que estás confinado, saberes tudo o que pode proporcionar tu saíres de casa, é muito complicado, temos que manter a nossa cabeça sã e
E o desporto é maravilhoso para isso, porque cansas-te. Eu adoro treinar, por exemplo, as pessoas dizem, eu adoro treinar de manhã, porque ativa, não sei o quê. Eu sou aquela pessoa que adoro treinar ao fim da tarde, para ficar bem cansadona, porque eu sou uma pessoa extremamente estressada, eu estou sempre a pensar o que é que tenho que fazer, o que é que não tenho que fazer. Estou sempre com a cabeça a mil e então mesmo para dormir eu tenho imensos problemas para dormir, para adormecer e eu adoro ter aqueles treinos bem brutais para dormir melhor. E a situação que nós tentamos fazer cá em casa é para. E depois é a parte espetacular, é que tanto o meu pai, pronto, na altura dele, ele chegou há muitos anos atrás a ser velocista no Benfica, fazia desporto, em que ele jogava futebol. Você não pode porque isso faz mal ao joelho. Ok, vou para o vôlei. Agora no vôlei ele teve outra lesão. Ok, vou para o atletismo. Ele sempre teve uma vida extremamente ativa. E a minha mãe, lá está, sempre também quis acompanhar-nos, sempre fazer a sua corrida, fazer o seu exercício, apesar de federada, nunca ter feito desporto. E é assim, ela é uma pessoa que teve vários problemas bastante graves de saúde, não é? Uma pessoa que já teve AVCs, esgotamentos, teve um acidente em que ela teve que pôr uma costela de platina, pronto, já teve, e tem muitos problemas de coluna. As pessoas às vezes dizem, associam muito os problemas de saúde que nós temos, isso não podes praticar desporto. Podemos, agora que seja acompanhado e que seja prescrito por uma pessoa que perceba. E então o que nós tentamos juntar o nosso útil ao agradável é, ok, nós sabemos que temos que estar confinados aqui em casa, como é que vamos gerir isto? Ok, de manhã tu trabalhas, temos sorte de viver aqui em Bragança, tenho um quintal, não vivemos num apartamento, porque eu não imagino ficar com o meu pai fechado num apartamento, não ia resultar. Porque é uma pessoa muito ativa, ele nunca pode estar quieto. E depois a minha mãe também anda sempre assim atrás dele. E então foi uma coisa que nós combinámos. Ok, de manhã tens as tuas videoaulas, a minha mãe também está com o trabalho dela em casa, apesar de ir fazer os oficiais de dia, mas para se manter a segurança na profissão dela também tem que trabalhar por casa, e o meu pai está pelo quintal e tudo. E de repente nós já sabemos, às 6h30 é aquele dia. Tanto que não queremos tudo para o amanhã, porque acho que isso foi um ponto que o Tiago tocou, e eu acho que é muito importante, agora estou em casa e de repente uma pessoa pega no telemóvel e tem milhão de treinos, é que nem sequer é 1000, são milhões de treinos. Pessoas que são apresentadoras de televisão, que nunca tiveram na área do desporto, pumba, são PTs de repente. Pessoas que tiraram uma licenciatura de 3 anos e, mas eu fiz uma formação, pumba, sou PT, também passo treinos. De repente aparecem influencers que às vezes nem sabem o que é que estão a fazer, não é? Que às vezes nós olhamos para alguns exercícios e pensamos, meu Deus, o que é que ela está a fazer? E as pessoas, como acham que aquela pessoa está online, é porque aquele treino, tenham cuidado com esse tipo de treinos. E então nós pensámos, ok, a minha mãe normalmente treina com o PT dela 3 vezes por semana. Para tentarmos ocupar o nosso tempo, vamos fazer nós temos o dia de descanso, é ao domingo e à terça-feira. Então pronto, nos outros dias são mais treinos do que ela faz normalmente, mas fazemos treinos mais leves, ou fazemos um treino em circuito, mas marcar aquelas 6h30, e depois é a parte boa que não é só nós mantermos ativos, ok, eu faço desporto, é muito complicada esta situação, por exemplo, na disciplina que eu estou a fazer agora, que eu agora só faço mais salto em altura, e vou fazendo ou uns saltos horizontais ou lançamento de peso por causa dos clubes, e principalmente para o salto em altura é complicado, porque ok, é permitido sairmos para correr, eu posso sair para correr porque é importantíssimo manter o meu peso, não é? Esta quarentena é terrível, gente, tenham cuidado com a alimentação. Mas é assim, temos que fazer treinos de pliometria, eu tenho que obrigatoriamente manter, porque nós para as pessoas que estão a ver e que são do atletismo,
é muito complicado a situação do planeamento da época, porque nós não sabemos como é que vai ser. As pessoas não sabem quando é que efetivamente vão poder começar a trabalhar, nós não sabemos quando é que vamos ter as competições, será que vamos ter, será que não vamos? E é muito complicado porque as lesões aparecem e quer queiramos, quer não, a idade influencia. Eu, por exemplo, eu passei dos meus 15 anos até 25, se calhar, em que tive uma lesão. E foi num ano, num sítio em que supostamente era quase impensável isso acontecer. E a partir dos meus 27 anos, porque também o acompanhamento do treino e tudo foi diferente, eu curar uma lesão foi muito mais complicado e nós temos que estar sempre e isso é um stress que na nossa cabeça de atletas, possivelmente na minha e dos milhares de atletas que nós temos em Portugal, é como é que nós vamos fazer isto acontecer quando a época começar. E eu tenho que treinar obrigatoriamente. Os meus pais se calhar não eram obrigados a treinar, mas há aqui um fator espetacular que é esta hora de treino, não é só uma hora de treino, é uma hora de convívio em família, em que eu, por exemplo, eu tenho um atleta no nosso grupo, nós temos um clube de formação de atletismo em Bragança, em que enche-me o coração eu receber um e-mail de uma mãe de um atleta a dizer: Cláudia, porque nós fizemos um plano de treino para os miúdos fazerem em casa, para se manterem ativos e também para gastar energias, para facilitar a vida dos pais. E alguns exercícios para quem vive num apartamento não era. E eu receber a mensagem: Cláudia, olha, o que é que achas se fosse assim? O que é que achas que o atleta X poderia fazer que... Ou então eu pegar no telemóvel e um pai mandar-me uma foto de um atleta que eu gosto muito, que o miúdo é muito engraçado. E é um miúdo que veio para o nosso clube com 5 anos e treina. Eu virar para ele e eu: Rui Pedro, tu tens que fazer as barreiras. E eu assim a meter-me com ele para ver, para estimular aquele espírito competitivo. E o miúdo olhava para os outros assim, porque os outros eram muito maiores do que eles, tinham 11 anos, mas eram mais do que o dobro da idade dele. E o miúdo, e lá está aí. E eu ver que ele, por exemplo, hoje, eu espero que o pai não se chateie eu estar a referir isto, mas hoje ele mandou-me uma foto dele a fazer zumba com a mãe. Eu achei isso tão fofo, tão espetacular. É manter-nos ativos e estarmos em família, estarmos a conviver. Eu estar a treinar, a minha irmã neste momento está em quarentena em Aveiro, com a minha sobrinha linda e com o meu cunhado, e nós estamos aqui a treinar e termos o telemóvel ligado em FaceTime para estarmos juntos e estamos todos a fazer exercício e ela a fazer exercício lá. E é muito bom mantermos a nossa cabeça sã, mantermos, por exemplo, agora eu sei que há muitos takeaways, pessoas que nunca experimentaram cozinhar. Opa, porquê é que eu não vou experimentar? E isso sim, podem ligar às receitas na internet, porque se enganarem no bolo, vão ter que o comer na mesma ou não comem. No desporto, não, podemos nos lesionar. E as lesões como é que se curam? Não é com medicamentos só, é com médicos e fisioterapeutas, gente. Não vão nem balelas. E é importante usar este tempo da quarentena para experimentar. Olha, hoje temos tempo, vamos experimentar fazer um prato em família. Olha, tu cortas as batatas, eu corto não sei o quê. Estarmos aquele momento em família, pegar nos telemóveis para o outro lado, aproveitar, porque é péssima a situação que o nosso país está a atravessar. Há países que estão muito piores do que nós. Por exemplo, temos uma pessoa que eu gosto muito, que neste momento está em Itália e que preocupa, outra que está em Inglaterra, que me preocupa muito, mas nós não podemos focar só na situação. Está mal, está, gente, abram os olhos, não é só, isto é tudo, eu só vou. Não, isto está mal, temos que levar a sério as regras que estão a dizer, mas também temos que ver o outro parâmetro do, ok, eu estou fechada em casa, graças a Deus que tenho a minha família cá, vamos fazer coisas, gente, vamos... há quanto tempo se calhar as famílias não tomam o pequeno almoço sentados todos juntos, ou têm um jantar todos juntos, ou ao fim da noite se calhar aquele pai ia trabalhar às 5 da manhã, aquele filho tinha que se deitar, vamos tentar deixar que eles hoje deitem-se um bocadinho mais tarde, vamos estar todos juntos. É muito importante não deixar
Pá, que eu sei que há uma coisa maravilhosa, eu própria sou às vezes viciada nisso, que chama-se Netflix. Que, para quem não sabe, é uma coisa que nós temos no telemóvel, no computador, que dá para ver filmes, séries. Isso é fixe. Mas é muito mais fixe ligarmos a televisão e pormos um filme e estar a família sentada. É fixe ter o computador com jogos, o FIFA, mas se calhar é muito mais fixe. Eu tenho a certeza absoluta que há de haver um monopólio, há de haver umas cartas perdidas por aí. Convívio, aproveitem para conviver, aproveitem para fazerem desafios. Olha, eu consigo fazer um abdominal a mais do que tu, eu consigo. Olha, hoje vais ser tu, divisão de tarefas, porque temos que ver também as coisas menos más que nós temos para esta situação. Há sempre coisas positivas a ver em Eu qualquer falo imenso. situação. Tá bom, assim. Até porque passaste aqui uma grande mensagem que é aquela que eu também tento passar com este tipo de trabalho, que é as pessoas pensarem em algo positivo, em ocupar a cabeça e ver escapatórias, digamos assim, e rentabilizar o tempo para aquilo que se estão sempre a queixar durante a nossa vida, que é não termos tempo para isto, não termos tempo para aquilo, e agora de um momento para o outro, por causa de uma situação negativa, temos tempo para tratar das nossas coisas, dos nossos mais chegados, isso assim, eu acho que isso é fundamental. Antes da próxima pergunta, estamos a chegar ao fim. Eu quero fazer aqui uma ponte entre todos os entrevistados que já aqui tive, e eu penso que para as pessoas que estiveram atentas às entrevistas todas, sabem que passaram por aqui atletas muito diferenciados uns dos outros. Há quem treine sozinho, há quem já não treine, há quem já não esteja tanto dedicado ao atletismo, mas o objetivo sempre foi trazer aqui alguma alegria, alguma positividade, e penso que aqui a Cláudia consegue transmitir isso também. É mais uma a dar o seu testemunho, e penso que para as pessoas, agora direcionando para as pessoas que treinam comigo no projeto do Centro Marcha e Corrida, é uma sorte estarmos a passar, não por este momento agora da atualidade, mas por esta oportunidade que nos dão com este tipo de projetos, porque ligam as pessoas que são sedentárias a algo dentro do desporto. E como eu disse há pouco, as pessoas tornam-se amigas, fazem grupos, chamam família àqueles que nem sequer são nada por afinidade, digamos assim, e penso que isso é fundamental, e o desporto está na base disso tudo. Cláudia, falas muito, mas falas bem, a verdade é essa. Tínhamos muito mais para falar, até em termos de vivências e esse tipo de situação. Para ti, e é uma pergunta com que eu tenho sempre acabado as entrevistas, para ti, o que é que significa o atletismo? É terrível, é um vício. É aquilo que eu não imagino de toda a minha vida sem isto, nunca. Por exemplo, este comentário que está aqui em baixo, se não tivesse havido um Ruben Ventura na minha vida, eu se calhar não tinha continuado no atletismo. Este menino está comigo desde os meus 5 anos, em que nós fazíamos a vida negra ao nosso treinador. Zé Neves dizia: façam isto! E nós fazíamos aquilo. Nós depois tínhamos uma coisa que é tão importante o desporto na vida de alguém, desviando um pouco da situação atletismo. Eu falo no atletismo porque o atletismo fez a minha vida e vai fazer para sempre. Eu digo na brincadeira, um dia se eu tiver filhos, nunca na vida eu os vou influenciar para fazer atletismo. Eu só vou fazer como o meu pai e quando eles tiverem 4 ou 5 anos levo-os para a pista de atletismo. E foi fundamental porque uma coisa que eu lembro perfeitamente de eu ter 9 anos e na altura a minha melhor amiga, a Bruna, fazia anos e eu, mãe, porquê que os outros todos vão às festas de anos e eu não posso? E a minha mãe só se virou para mim e eu tinha 9 anos na altura. E ela disse: Cláudio, tu tens que decidir se tu queres ser atleta ou se queres ser com mais uma. Porque se quiseres ser mais uma, vais às festas das tuas amigas, vais a dormir na casa delas, fazes a vida que tu quiseres. Agora, se queres ser atleta, vais ter que ser atleta e vamos ter que ter responsabilidades de
E isso eu com 9 anos, isso ficou na minha cabeça de uma maneira, e eu ia treinar, até minto, quando tínhamos 5 anos nós fazíamos a Vida Negra, era a Madalena, se calhar até era o Gonçalo Militão e a Sónia Rodrigues, que é a minha irmã, que íamos atazanar o treino deles, basicamente. E depois era espetacular porque nós fazíamos coisas no atletismo, estávamos a treinar sem sabermos, do género, a Madalena dizia-nos, vocês vão correr, não, nós vamos correr para ali, que é para ir escovilhar o que é que se passa ali daquele lado, e lá eu e o Ruben correr, até corríamos mais do que o que ela tinha mandado. Depois veio o Zé Neves, vocês vão fazer saltos, e depois eu lembro-me que houve uma altura em que os jogadores de Santa Clara treinavam no mesmo sítio que nós, então nós, para nos armarmos cheios de estilo, fomos buscar caixas que nunca usávamos aquilo para o salto em altura. E que é essencial o treino de caixas para o salto em altura, mas nós não fazíamos. Então o que é que nós fizemos? Fomos pôr as caixas, a saltar, e eles todos a verem o nosso, aqueles dois saltam para caraças. E nós estávamos a fazer treino. Mas lá está, e depois o Zé dizia, só fazem nem mais um salto. Nós aproveitámos que o Zé ia embora e íamos outra vez saltar. O Ruben teve na minha vida desde pequenina. Os meus melhores amigos estão no atletismo, os meus melhores momentos, com todo o respeito, tive coisas fantásticas que vieram para a minha vida depois, e houve muitas mais opções que eu fiz no atletismo, sei perfeitamente que podia ter levado a minha carreira de uma maneira completamente diferente, mas eu era louca pelo atletismo. Se me dissessem, Cláudia, não, eu vou fazer e vou não sei o quê. Cláudia, tu pioraste, tiveste uma negativa, a educação visual, vergonha. Não vais, vou, nem que eu salte pela janela, mas eu tenho que ir. Porque era aquela coisa de, eu via as minhas colegas, eu vou comprar, e eu comprei umas sapatilhas fixe, eu tenho umas sapatilhas de salto em altura, gente! E elas ficavam tipo, sapatilhas de salto em altura, E eu ter isso e continuar a unir a minha vaidade de mulher, porque as pessoas têm aquela porcaria daquela mania de uma desportista tem que ser desportista, e desportista não é Eu tinha 10 anos. Cláudia, despacha-te, vais chegar atrasada. E eu, assim, pendurada para chegar ao espelho, a maquilhar-me, a pôr rímel. E a minha mãe, Cláudia, o que é que estás a fazer? E eu posso não ganhar, mas sou a mais bonita. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre tentei chegar à pista e estar lá, e eu estou aqui é para dar o meu melhor. Cláudia Alves Rodrigues. Nem que tu comas tartan, rapariga. Eu cheguei a pensar, tipo, uma coisa que me deixou altamente frustrada na época passada, é que eu posso dizer que eu no início disse que não ia dizer quantos anos, não é? Mas basta ver, eu tenho 30, não sei consigo, dá para ver quantos anos são. E eu nunca tinha desistido de uma única prova, nunca. Eu cheguei com 6 anos a estar a fazer uma corrida de estrada e correr de costas, porque o meu pai foi correr ao pé de mim para me apoiar, e eu chateada pus-me de costas porque eu queria correr sozinha, o meu pai não tinha que me ir ajudar. Mas desistir nunca. Eu cheguei a fazer um heptáculo em que eu não sei como enfiei os bicos, e foi o Nacional em Lisboa, no Universitário, enfiei os bicos na perna, no gêmeo, e a perna sangrava, isto no comprimento, ou seja, faltava dardo e 800. E eles, tens que ir à ambulância. Eu fui à ambulância e ele, menina, isto está um bocado mal, a menina vai ter que levar aqui uns pontos. Mas eu, ignorante, não é? Na altura não era muito área da saúde, não era? Só era assim. Eu não percebi que para levar pontos tinha que ir para o hospital. Eu, mas não pode dar a ele. Menina, claro que não, temos que ir para o hospital. E eu, quanto tempo é que isso demora? Eu, mas porquê, menino? Para despachar, porque eu ainda tenho 2 provas para fazer. E ele chegou lá e ele, mas está-lhe a doer? E eu, não! E aquilo a doer horrores. Olha, quando isso começar a sangrar, a Nina tem que vir. Eu, está bem. E eu lá, pus-me lá, entrar, tudo. Fui para o dardo, eu olho para o penso cheio de sangue, e eu, esquece, só falta 800 metros, eu não vou desistir agora. E eu fiz, e fui ao pódio, depois de ir ao pódio é que disse, agora sim, já podia. Eu tenho uma cicatriz horrível,
na perna por causa disso, em que disseram, vês, se tivesse tido juízo, mas não tinha feito aquela prova. Não era por ficar em primeiro, não, era só por eu desistir. Nunca, palavras de Bessa, nunca em all my life. Eu desistir e matou-me o ano passado, depois desses anos todos, eu ter que desistir porque eu posso atrasar as coisas na minha vida, mas desistir delas, feliz ou infelizmente, eu nunca desisto, nunca. A menos que eu meta na minha cabeça, que foi, por exemplo, uma situação que eu pus em relação às combinadas, que foi, eu amo demasiado isto, para estar a sentir que me estou a arrastar, tipo, não é, porque, estás a fazer mais marcas. Eu quando digo arrastar, não tem nada a ver com isso das marcas, porque, fugindo um bocado, mas está dentro da tua pergunta, em que as pessoas dizem, tu quando atinges um determinado patamar, e eu não atingi o patamar do Tiago, muito menos da Ana Cabecinha, mas tu chegas a uma altura em que fazes determinadas marcas e tu sabes que um dia essas marcas não vão sair outra vez, da mesma forma, porque a tua vida continua, tu vais para a faculdade ou começas a trabalhar, casas, apesar de teres aquele amor, se calhar como da primeira vez que, porque eu posso dizer ainda hoje, a semana antes, não dá para falarem comigo. O meu namorado virava-se e eu, Cláudio, eu não falo contigo a semana antes das provas, porque ainda agora, em que eu já não estou nem de perto nem de longe ao nível competitivo que estava, mas eu aqui dentro é exatamente a mesma Cláudia que tinha, se calhar, a Cláudia dos 18 anos, seja um distrital, seja um nacional, sempre. Quando as pessoas saíram para mim e dizem, Cláudio, sei que já não é, a marca pode não ser, mas a minha vontade de competição e de dar o meu melhor está lá porque tudo passa pela nossa cabeça. Nós temos que aceitar a fase da vida em que nós estamos. E não devemos desculpar-nos, dizendo, eu já não faço, porque eu já não... Não, isso não é desculpa. Se tu apresentas-te, seja na faculdade, seja no teu trabalho, seja numa pista, se tu te apresentas, tu tens que dar o teu melhor. O teu melhor pode já não ser o que era de antigamente. Que foi uma coisa que eu adoro o Sr. António da Senhora do Desterro, é uma pessoa que eu gosto muito, apesar de ter saído e ter ido, e uma coisa que o Manuel também conhece-me, que é um dos treinadores da ADRAP, conhece-me também desde os meus 14 anos, não é? Porque Madeira e Açores nós fazíamos muitas competições juntos. E ele ligar-me, fazer uma proposta para ir para o clube dele, a fazer as minhas provas, não é? O salto em altura e na altura ia para o comprimento ou para o peso, eu dizer-lhe, Manuel, eu não lhe vou mentir, não pense que vai ter uma Cláudia a fazer 1,78m, porque isso não vai acontecer. Uma Cláudia que vai fazer 5, não vai acontecer. Eu sei, Cláudia, eu quero-te a ti, porque desde que tu me prometas que vais com o teu espírito, eu sei que o que vai sair é o melhor que tu podes dar para nós, e esse melhor é o que eu quero. E as pessoas dizerem-me isso, porque eu digo, custou muito esta fase desde 2014, que o ano 2015 foi um ano foi o pior ano da minha vida até hoje, em relação a tudo, e foi relacionado com o atletismo, em que eu pensei desistir disto tudo, esquece isto, perdi demasiados anos da minha vida e acabei com a idade por perceber que não os perdi, ganhei, porque nesse ano eu percebi quem tinha ao meu lado verdadeiramente e com quem eu podia contar, quem são os meus amigos, que ainda hoje eu falo com eles, que foi o que nós estivemos a falar antes de começar este direto. Mas lá está, a Cláudia de 2014 não é de toda a Cláudia de hoje em dia, principalmente na pista, é óbvio. Eu sei perfeitamente que se calhar há 5, 6 anos atrás, eu se fizesse 1,66m na altura, esqueçam, não falassem comigo nessa altura. Eu agora fazer, fico mesmo contente, fico mesmo feliz, porque em todas as... agora, porque o meu foco é, eu quero acabar este curso, não é? Porque fiz a minha paragem, eu cumpri a minha palavra a nível de atletismo com a minha mãe sobre isso, e agora vou cumprir a minha palavra, não pela minha mãe, por dizer, ela pediu-me, agora eu vou ter que fazer, não, é porque
é um dos meus sonhos. Eu já cumpri a maioria dos meus sonhos que eu tinha a cumprir com o atletismo e nós devemos ter os pés assentes na terra. Eu isso posso ter sonhado muito, posso ter sido muito louca, muito doida, como o Ruben diz, muito doida, é assim, é italiano, mas sempre tive muitos pés assentes na terra. É óbvio que eu vi aos Jogos Olímpicos Atenas 2004, porque havia raparigas da equipa de Malta que competiram connosco nos Jogos das Ilhas, e eu olhava e pensava, eu posso estar lá, eu se calhar se fizer e assim, mas depois, e tu sabes isso, tu com o decorrer da tua vida, tu vais estabelecendo novos objetivos e eu não vou mentir a dizer que, pá, continuar no atletismo ou não continuar, tu sabes que a Cláudia Rodrigues de 2014 acabou, porque o que aconteceu mudou muito a nível psicológico e a nível físico eu nesse momento eu disse logo, eu não vou voltar a fazer os sacrifícios que fiz, porque a nível diretivo principalmente, eu senti que houve coisas que podiam ter sido, nós no atletismo acho que às vezes as coisas são muito ingratas connosco, porque tu fazes connosco e com tantos outros desportos e mesmo pessoas que fazem grandes sacrifícios e depois tu não estás à espera de uma pessoa que te venha bater nas costas e dar-te valor. Tu queres é que tu sintas que valeu a pena. E eu senti que tudo aquilo que eu tentei, apesar de eu ser uma pessoa extremamente competitiva e determinada, eu sempre tentei ser um exemplo, entendes? Tipo, ter uma postura que não me envergonhasse, que alguém fosse e dissesse, a Cláudia Rodrigues, porque podiam dizer, ela, eu encaro, eu às vezes eu digo isso na brincadeira, ainda pela vaidade. As pessoas dizem, tu vais toda arranjada, parece que vais para uma festa. Eu para mim, o atletismo é uma festa. Não por levarmos isso na brincadeira, porque nós abdicamos de muita coisa da nossa vida por isso. Os meus sonhos de há 15 anos atrás era, neste momento, já era casada, com filhos, médica veterinária, com o meu centro de recuperação e com o meu canil, não é? Porque eu e os meus animais. E nada disso aconteceu porque tomei outras opções, foram erradas, foram certas, não foram, para mim foram certas porque tenho muito orgulho da pessoa que sou hoje e isso ajudou-me a ser a pessoa que sou hoje. Se tinha feito algumas coisas diferentes, tinha, mas se calhar não tinha chegado a nível pessoal e mental onde cheguei, entendes? E eu senti isso, eu acho que é muito importante as pessoas aceitarem quem são no momento. É muito bom nós termos noção daquilo que fizemos no passado, e é bom que as pessoas sejam queridas para nós, não sejam tu lesionas-te ou começas a fazer piores marcas, as pessoas criticam, esquecem-te. Nós sabemos que tudo na vida é efêmero, seja no desporto, seja na nossa vida, no nosso trabalho. Quantas vezes as pessoas trabalham horas e horas a fins, acordam super certo, cedo e às vezes o patrão nem sequer tem aquele gesto. Acho que toda a gente merece ter esse gesto, mas devemos aceitar que neste momento eu estou assim. Por exemplo, falando no meu caso, não é? Eu debati muito a partir de 2016, 2017, que foi um ano que foi quando eu vim aqui para Bragança. 2016, 2015, 2016 foi isso, que a situação que me aconteceu foi arquivada, eu vim-me embora, eu queria começar a minha vida do zero e vim para Bragança. E o atletismo esquece, claro que isso não aconteceu. E eu pensei, bem, Nunca esquece. não. Eu pensei, tipo, vamos conciliar as coisas, vamos tentar. Eu digo-te, eu fui às provas e não houve uma prova que eu não saísse de rastros de lá, não a nível físico, mas a nível emocional, entendes? E claro que entendes. Em que eu só chorava e só pensava o que é que eu estou a fazer aqui? E depois às vezes as pessoas não fazem isso por mal, mas virarem-se para ti, quando tu chegas a um determinado ponto, dizerem, o que é que tu andas a fazer no atletismo? Andas-te a arrastar, estás a perder a tua vida naquilo ou naquele outro, podias aproveitar. E essas coisas todas começam-te a pesar na cabeça e as marcas que tu fizeste já não vão voltar a aparecer, mas o teu sacrifício, o teu amor continua a ser o mesmo. Até que eu tive que parar no verão e pensei, Cláudia, vamos lá ver, é para continuar ou não é para continuar? Se é para continuar, esquece.
essas tretas de que um dia vais voltar a fazer, porque se calhar não vais. Vamos pôr isso na cabeça. É isto que nós temos hoje em dia. Por exemplo, agora eu acabei o curso aqui em Bragança, saí de Bragança, voltei para o Porto para a faculdade. Eu pus logo, a minha prioridade número 1, obviamente a nível profissional, não vamos falar de famílias e isso, eu quero acabar o meu curso para voltar para a minha terra, neste momento é Bragança, não é? Eu faço parte de uma associação de apoio a animais, eu quero ajudar muito a minha associação como veterinária, sei que posso, sei que na minha terra há muita coisa a fazer, a nível de animais de produção, de tudo, outra vida, não é? Que eu tenho muitas coisas, muitas etapas na minha cabeça que não passam por abrir uma clínica, não, é outros pontos, e isso é o meu ponto principal. O atletismo dá para encaixar aí, eu vou ter que o encaixar, porque eu sei que se não o encaixar, eu não vou ser eu sei que às vezes eu vou à pista e é frustrante, que era aquilo que tu estavas a dizer. Eu pus uma coisa na minha cabeça que ter um treinador oficial de todos os dias eu deslocar-me para ir treinar depois do Bessa, eu disse, não quero mais. Essa parte já foi espetacular, teve pontos bons, teve pontos maus, com todos os outros treinadores. Mas depois do Bessa eu até tive essa conversa com ele e eu disse, Bessa, desculpa, mas eu depois, mas olha, lá no Porto, eu não quero. Eu não quero mais, acho que essa fase já passou, esses sacrifícios já passaram, agora posso comer bolo de brigadeiro, antes não podia, mas fico o peso na consciência da mesma que tenho que ir correr para gastá-lo. Que há essas coisas, sabes que esses vícios nós não perdemos, não é? E não pela parte do aspecto físico, mas da saúde, entendes? Eu sinto-me saudável a correr. Eu sei que a faculdade em que eu estou é pesado, não vale a pena. Palavras de uma professora minha que me deu isso em 2009 e que ainda hoje me marcam, que foi: não penses que a estudares 1 hora por dia vais chegar ao teu sonho. No primeiro ano vais ter que estudar 2 horas, 3 horas, no quarto, no terceiro. Não vale. Tu tens que fazer sacrifícios pelas coisas que tu gostas. E eu fiz muitos sacrifícios pelo atletismo. E agora, que acabam por não ser sacrifícios, porque estás a fazer uma coisa que tu gostas. E então eu pensei, o atletismo é essencial à minha vida. Eu sou apaixonada por isto, eu amo isto. É horrível porque nós chegamos a esta fase em que nós já deixámos a competição, mesmo que eu disse mesmo, às combinadas, eu só voltaria, hipótese 1, que deu aqui o Paulo Constantino, aos veteranos, e eu já vos mandei esse challenge, não é? De toda a nossa velha armada voltar quando for para os veteranos, episódios seguintes. Também ando a tentar convencer o Tiago a isso. E isso é uma coisa, mas fora isso foi uma coisa que eu disse, que eu voltar a fazer isso só quando eu me sentir mesmo que vou chegar lá para arrasar. As pessoas até podiam dizer, olha, e o salto em altura, que é a tua prova de eleição, porque eu amo aquilo. É aquela coisa que tu sabes que adoras chocolate, mas que o chocolate faz-te mal. Não podes comer, mas tu não consegues deixar. E o salto em altura para mim é isso. Eu chego lá e faço 1 metro eu saio do treino e fiz 1,55 m, eu fico cega. E o meu treinador, né, neste momento, ele vira-se para mim, o meu treinador, que me apoia muito, vira-se para mim e diz-me, Cláudia, tu tens que ver que às vezes tu vais, os teus treinos na pista, já não podes exigir de ti, mas há coisas que tu continuas a ser muito exigente contigo, não é? E é bom, mas eu neste momento, eu digo-te, eu sinto um prazer enorme entrar na pista, eu acho que nota-se. Eu entro e continua a ser a mesma festa para mim, porque eu adoro isto. E eu sempre disse isso desde pequenina. O momento em que eu deixar de sentir prazer a fazer alguma coisa, eu vou deixar. E nós continuamos a arranjar desculpas. Porque se eu não for para as provas, eu não vou ver aqueles amigos. Que é verdade, os meus grandes amigos, aquelas pessoas quando eu estou no pip da vida que correu muito mal, os meus melhores amigos, eu lembro-me logo
de vocês, de pessoas que eu conheci no atletismo. É óbvio que a vida, depois disso, mesmo a vinda para Bragança, que eu achava que ia ser uma coisa, trouxe-me pessoas maravilhosas, que eu nunca pensei que fossem tão importantes na minha vida. E lá está. Neste momento, eu estou muito bem resolvida comigo própria, porque é o que eu digo, podia ter feito mais, eu sei que podia. Há uma prova principalmente, há recordes pessoais, que às vezes eu olho para aquilo e eu penso, como é que isto saiu impossível? Tipo, lançamento de peso. Virei para a bancada, estava lá, eu estava-me a picar com uma atleta que era muito boa no lançamento de peso. Ela estava a fazer tipo 12, 13 metros. Eu tenho que fazer uma boa marca não pela pontuação, mas pelo meu zelo próprio, não é? E eu virei-me na brincadeira e eu disse: olha, o que é que eu tenho que fazer para fazer 12 metros? E ele, começa-se a rir, Cláudia, isto não é assim. Mas olha, mete a bacia, põe o braço e tal. E eu, então aponto, porque eu vou fazer isso. Eu não sei como, sinceramente, é que ninguém nos está a ouvir, não é? Não sei como é que eu fiz aquilo, mas eu cheguei lá, eu pus-me na posição e eu pensei, que é o que eu digo muito aos meus meninos, antes de vocês começarem, vou fazer, não, para e pensa. E mesmo os meus pais, às vezes, quando estamos ali a fazer os exercícios, o que é que tu vais fazer? Pensa na tua cabeça, os pontos principais. Não penses em tudo, mas há aqueles 3 aspectos que tu tens que pensar. Eu pensei, bem, bacia, peito, tal, ok. Eu não sei como. Saíram 12,59 m. Nunca mais saíram. Mas saíram. Mas, por exemplo, no comprimento que eu tive prazer enorme, eu treinei com uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, o Carlos Medeiros, que foi há muitos anos atrás um grande saltador em comprimento, e eu tive o grande prazer de poder treinar com ele, em que eu estava a fazer treinos espetaculares, como juvenil, a saltar acima dos 6. Chegava à prova, não saía. E eu, aquela frustração de que eu vejo muito hoje em dia, os miúdos querem tudo para ontem. Os miúdos querem chegar à prova e querem ganhar. Se tiverem, por exemplo, determinados atletas, eu vejo que se tiverem que treinar como séniores, eles vão treinar como séniores e um bocado mais, porque têm que atingir aquele limite. Porque também nós vemos que há muita pressão para isso, da mesma maneira que nos estudos. Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu tive explicações quando estava no 11º ano, porque a minha mãe obrigou, e pior, raramente ia, mas tive que ter para fazer os exames nacionais, para entrar da faculdade, ok. Tu hoje em dia, tu tens miúdos que estão no 5º ano, na 4ª classe, já têm explicações, porque têm que ser os melhores. Para os pais, os filhos, nós vamos ser sempre os melhores para os pais. Há um excesso de sobrecarga hoje em dia nos miúdos e eles acabam por não. Não os deixam Cláudia, ser crianças. eu acho que deixaste aqui grandes mensagens às pessoas que nos estavam a ouvir. Como eu disse no início, o objetivo deste tipo de entrevistas era mais focado nas pessoas que não estão ligadas ao atletismo, à competição, e para perceberem o que é a vivência dos atletas que se dedicam e que se empenharam em dar alguma coisa ao país, aos clubes, às associações. E vou deixar aqui uma pequena mensagem também, direcionada também por ti, que vejo também nos meus alunos e no meu projeto, que é as pessoas nunca se sentem a arrastar quando gostam daquilo que fazem. Eu acho que isso é fundamental e pela experiência que tenho tido nos últimos anos, há sempre alturas para tudo e há sempre oportunidades para agarrarmos as mesmas e através do desporto sermos pessoas melhores. E acho que este momento que estamos a viver é mais um desses. Temos de o fazer em casa, afastados dos amigos e de quem mais gostamos. Mas penso que quem vive o desporto, lá está, não se arrasta. Cláudia, obrigado por este bocadinho, pelas mensagens todas que passaste. Obrigada eu. Estive atento aos comentários, quero deixar aqui um abraço e cumprimentos aí para casa e para muitos beijinhos a toda a gente. Obrigada. São pessoas que me habituei a ver nas bancadas e a conviver também, e não seria justo não mencionar aqui. Assim como para quem não esteve a ouvir, que está ligado às provas combinadas, que no caso do Samuel e do Tiago Madureira, quem sabe passem aqui um dia destes também a serem alvo de umas perguntas. Quero deixar aqui
meu desejo e vontade que esteja tudo a correr bem com todos, tanto não só aí para a Bragança como para quem nos esteve a ouvir. Grandes mensagens, espero que quem não assistiu a tudo que depois passe por aqui e possa ouvir as tuas palavras, que foram fundamentais. E a tua alegria também é muito contagiosa. E eu acho isso fundamental, Maria 2, continua assim. Cláudia, muito obrigado e muitas felicidades para ti. Beijinho. Obrigada eu pela oportunidade. Tchau. Tchau. Já está.